E, gente, quero falar da BGS agora. Foi muito massa essa BGS. Eu tinha ficado muito triste no passado que eu não pude ir pra BGS. E dessa vez deu boa, fui lá e foi muito incrível. Foi um caos também, assim. Realmente o evento foi uma coisa bem caótica. Quem acompanha as notícias aí tá vendo o que a galera falou do evento e tudo mais. Mas eu amei, eu adoro ir nesses eventos. A parte mais legal pra mim é realmente encontrar vocês. E eu encontrei muita gente nessa BGS, galera. Foi muito legal, muito especial mesmo. A gente tirou muita foto, conheci um monte de gente, falei com um monte de gente, passeamos por lá. E eu vou. Então vamos na ordem cronológica, então. Vamos começar a história quando eu cheguei quinta-feira em São Paulo. E eu peguei um ônibus pra ir pra lá. E quinta já é o primeiro dia da BGS pra quem é da imprensa, pra quem é VIP também, né? Eu fui chamado pela própria BGS. Como vocês podem ver aqui pelo meu crachazinho, ó. Esse é meu crachá, minha carinha feliz ali, ó. Daí é VIP. E por ter VIP ali, eu posso entrar quinta-feira, que é um dia que é só quem tem um passaporte mais caro lá, ou influencer pode ir. O problema é que a minha viagem de busão atrasou 4 horas. Sim, 4 horas. Teve 2 acidentes na estrada, demorou pra caramba. Acabei chegando em São Paulo. Nossa, já era quase. Acho que eu cheguei no lugar lá, no Airbnb, umas 19, 8 horas por aí. Não me lembro agora exatamente. Mas enfim, cheguei, tomei um banho rápido e fui pra BGS. Encontrei com o God lá, foi muito massa o último dia, mas eu peguei mais o final, né, do último dia. Já encontrei inscrito, por incrível que pareça, quinta-feira. E já dei uma olhadinha pelos eventos. Infelizmente as coisas estavam já meio fechando, né? Porque eu tinha chegado muito tarde. Mas beleza, pelo menos consegui ir, né? Mesmo tendo atraso. Voltei, mimi bem. E aí chegou sexta-feira, galera. E sexta-feira foi um dia muito louco, aconteceram muitas coisas doidas. Ah, e eu já vou falar do Kojima. Eu já vou falar do Kojima, galera. Sim, eu conheci o Kojima. Não o Kojima, mas o Kojima brasileiro, galera. Eu conheci o Kojima brasileiro, que incrivelmente tirou uma foto com o Kojima. Depois eu quero abrir o Instagram do Kojima, aliás, e mostrar pra vocês. Porque o Kojima, ele viveu o Brasil nessa viagem da BGS. Mas enfim, sexta-feira, né? Estava com uma galera no Airbnb, que eles queriam dar uma passeada. E nós fomos, pasmem, antes da BGS, na sexta, nós fomos para um lugar muito especial, lá na Liberdade, em São Paulo. O café da Hello Kitty. Sim, galera, eu fui no café da Hello Kitty. E incrivelmente foi muito massa. Realmente o lugar é muito legal. Cara, eu tomei tipo um sundae, assim. Meu Deus, era muito gostoso aquilo. E aí, como eu estava lá na Liberdade, de lá tava indo pedir Uber pra BGS. E aconteceu que o Sir Mod viu nos meus stories que eu estava no café da Hello Kitty. E ele sabia que a Nami e o Sombroso estavam lá. Eles são da comunidade também, eles também estavam na Liberdade. E aí eu comecei a receber um monte de mensagem do Sir Mod, do Wayne, falando: Cara, você tá na Liberdade, a Nami tá aí, o Sombroso também, imagina que massa vocês se encontrarem. Cara, eu falei: Meu Deus, onde que eles estão? Eles estavam no Café Made. Era do lado de onde eu tava. Aí a gente foi andando e eu me encontrei com a Nami e com o Sombroso. E eles são namorados. E o mais incrível é que é um casal pudim verso, galera. E eles me contaram essa história ao vivo, que na verdade eles meio que se conheceram por causa do pudim verso. E eles estavam lá super felizes, dando passeio, eles estavam indo pra um karaokê. E foi muito engraçado que a gente tava conversando, né? Daí eles pegaram o celular e ligaram pro Sir Mod, uma chamada de vídeo. Então a gente estava no meio da Liberdade em São Paulo, falando com o Sir Mod na rua, contando essas histórias incríveis, né, de como eles se conheceram por causa do Pudim Verso. E aí, eles estavam comentando que eles iam pra um karaokê, né? A gente tava falando de karaokê. Eu não me esqueço, mano. Do nada tinha um tiozinho da rua, assim. Sabe esse tiozinho que simplesmente fica na rua, assim, de braço cruzado, meio que na frente de algum estabelecimento? Eu não sei exatamente o que ele tava fazendo. Cara, ele ouviu a gente falando do karaokê dele. Não, tem um karaokê muito bom aqui. Aí ele explicou exatamente como chegar no karaokê, falou do karaokê, a gente, tipo, legal, legal. Enfim, foi incrível. Aí pedi meu Uber, né, para ir pra BGS. Que, assim, é uma coisa absurda lá em São Paulo. Os Ubers lá, mano, é muito caro e demora muito. Só que dessa vez demorou ainda mais. Pois eu estava dentro do Uber e eu recebi uma mensagem no meu celular. Da operadora mesmo. Alerta severo de clima. Procure abrigo imediatamente. Risco de chuvas e trovões.
Nossa, ferrou. Daí eu pensei, ferrou, mano. Aí tava tipo, acho que. Não lembro quanto tempo que tava pra BGS, acho que uns 40 minutos. Cara, a gente demorou quase 3 horas pra chegar lá, cara. Porque começou a chover pra caramba, caiu o mundo e travou o trânsito completamente, mano. E assim, não foi só eu que sofri com isso, foi o Gudenotti também. O God desse dia também ficou preso no trânsito, ficaram 4 horas, acho, preso no trânsito. Ele quase não conseguiu ir no evento. E o mundo caindo, chegou um momento que a gente tava do lado do evento e tava ali 15 minutos pra chegar. E trânsito parado. Continuou. E não parava, tipo, o trânsito não andava e continuava sempre 15 minutos ali, por mais que passasse o tempo. A gente cancelou a corrida e fomos andando até o evento. Sério, a gente saiu no meio do trânsito a pé, né, que tava com meus amigos, e fomos pro evento a pé, mano. E aí, sexta-feira, eu percebi que tava muito mais lotado do que o normal. Tipo, do que quinta, né? Quinta, na verdade, era pra estar um pouco mais vazio, mas já tava bem cheio. Tava, tipo, igual a Gamescom, assim. Agora, mano, sexta já tava, assim, muita gente. Tava uma hora que eu tava tirando foto com o inscrito, do nada, entra um cara barbudão no meio da gente, fala... Ele tava vendo um inscrito falando que eu tinha marcado a infância dele e tal, daí ele falou, ah, então, você, se você ficou impressionado com isso, se emocione com isso. Daí ele começou a fazer várias vozes de personagens brasileiros muito fodas. E aí vai vir a primeira coisinha que eu quero mostrar pra vocês, porque eu tô fazendo por ordem cronológica, e isso foi na verdade sexta. E eu conheci o grande, primeiro acontecimento aleatório, Raul Schlosser. Eu conheci esse cara aqui, mano. E ele é a voz do Cell do Dragon Ball, do Jiraiya do Naruto, do Myrick do Yu-Gi-Oh! E do Ikaku do Bleach. Tipo, é um cara que fez umas vozes muito incríveis. E assim, ele começou a conversar um monte comigo, eu achei ele super gente boa. Só que assim, a gente não parava de conversar, sabe? E eu lembro que os grupos estavam esperando a gente pra andar. E assim, é quase impossível andar na BGS, principalmente tá eu e o God ainda. Porque a gente vai de um lugar pro outro e muita gente fica parando a gente. Então assim, já tinha saído os inscritos e eu fiquei lá com ele conversando. E o mais legal é que ele é muito gente boa. E eu perguntei pra ele o seguinte: cara, na minha comunidade tem muitas pessoas, muitos inscritos meus que querem até seguir carreira de dublador e que gostam de fazer dublagens. E o que que você. O que que eu poderia falar pra eles? De acordo com você, né, que trabalha, o Cleiton trabalha com isso desde os anos 80, eu acho, se eu não me engano. Cara, esse cara trabalha há muito tempo. Ele me explicou daí toda a história dele de dublador. Daí quando eu falei isso, mano, ele começou, cara, lá quando eu comecei, não sei o quê. Ele contou toda a história, mano. Que ele começou, na verdade, fazendo dublagens. Tem um nome específico pra isso. Mas era tipo, dublagem de grupo, assim. Vamos supor que numa novela, vai, tem um momento que eles estão no mercado. Então tem que ter som de pessoa no mercado falando de fundo. Então eles chamam muitas pessoas. E essas pessoas daí gravam esses sons e usam, né? E daí perceberam a voz dele, que era legal lá, e começaram a chamar ele pra fazer mais coisas, né? Daí ele contou a história da vida dele, como é que era dublar antigamente, que hoje em dia é muito diferente. E basicamente, o que ele falou de dica, que eu vou repassar pra vocês agora, pra quem gosta e quer ser um dublador, é primeiramente você pegar uma dublagem que você gosta, um material bom, assim, tipo, sei lá, Dragon Ball. Você curte o Dragon Ball. Você quer fazer a voz do Goku. Pega o vídeo, deixa ele passando, entenda o personagem primeiro, porque você tem que. Você tem que ser, ele falou que a parte mais importante é ser natural na hora que você tá falando. Então ele falou que ele primeiro assistia as coisas, entendia o personagem, como ele fala, né? Entendeu o contexto, e aí ele depois gravava por cima com a voz. Então ele falou: pega esse material e grava. Pega uma cena e tenta você refazer a voz do Goku, por exemplo. E depois você assiste e vê o que você poderia melhorar. Aí você regrava. E daí você assiste. E quando ficar bom, você regrava de novo. Até ficar maravilhoso. E quando ficar maravilhoso, você regrava mais uma vez até ficar perfeito. Ele falou exatamente isso, cara. E eu achei isso muito legal, mano. Eu realmente achei muito massa que ele parou, tirou o tempo dele pra falar essas paradas. Ele falou que pra usar um programa que é o Reaper, se não me engano, acho que era esse o nome, ele falou que esse é o programa melhor pra vocês usarem pra gravar, o Reaper. E super gente boa, cara, meu Deus. Então, teve esse momento aleatório, né, que aconteceu sexta-feira, mas a maioria das coisas aconteceram sábado. E sábado foi um dia muito louco, galera, porque eu cheguei cedinho, né, e, cara, eu cheguei, e logo depois que eu já vi que não ia dar pra ir pra pulseira, eu fui pra fila do Pokémon, que era um dos poucos stands que, assim, ou eu ia pra fila antes da Zuma, ou não ia dar pra pegar fila mais. Porque, cara, depois que entra a galera, é muita fila. Você demora horas nas filas. Horas, sério. Então, assim, eu já
eu tinha quinta-feira pra ver as coisas, porque depois eu fico mais pra ver os inscritos. Então eu aproveitei esse comecinho pra ir lá no stand de Pokémon, que infelizmente não era sobre o novo jogo. Isso que eu fiquei triste, era sobre Pokémon GO mesmo. Então beleza, cheguei lá no stand do Pokémon, esperei, e na fila eu já encontrei um inscrito. Que eu posso estar errado, mas se eu não me engano o nome dele era Igor. E o Igor, ele ficou com a gente, ele ficou andando com a gente do início ao fim. Ele simplesmente, porque assim, eu geralmente gosto de ficar em grupo mesmo. E quando chega inscrito e a galera quer andar comigo, fiquem andando comigo. Ele ficou do início ao fim, cara. E conversando, ele me deu uma aula de Persona 4. Não, de Persona no geral, porque ele era fã do jogo. Eu nunca tinha jogado esse jogo. Ele me contou. Ah, sim, esse aqui é o Hermeto Pascoal. Ele tá se divertindo na lagoa fazendo música. Ele morreu esses tempos aí, acho que foi mês passado, coitado. Mas ele é um artista muito importante de música brasileira. Deixa ele aí. Aí, beleza. Entrei no Pokémon. Aí aconteceu uma coisa muito incrível, gente, que eu preciso mostrar pra vocês. Lá no negócio do Pokémon, era tipo, você chegava, escolhia um Pokémon que você queria ter, aí você meio que ia fazer a mega evolução dele. Coisa bem boba, na real, sabe? Tipo, tinha vários lugares lá dentro. Você primeiro escolhia o Pokémon que você queria, eu escolhi o Charizard, e daí você bota o teu nome e daí ele imprime um cartão pra você. Que é esse cartãozinho aqui, ó. Pokémon, experiência Mega Evolução São Paulo, passe de missão. E daí aqui atrás, vocês podem ver que tem o meu Charizard, Mega Evolução Darkzera. E você vai ganhando esses selos fazendo algumas coisas. Então, tipo, chega um momento que a gente tinha que apertar um botão e no teto brilhava um Pokémon. Você tinha que falar o nome dele, aí você ganhava o negócio. Coisa bem boba. Só que no final, você ganha esse negócio aqui, ó. Cadê? Você ganha isso daqui, galera. Ó, brindes da BGS que eu ganhei. Opa. Isso aqui é aquelas pulseiras, ó. Que você faz assim, ó. Tá, não deu muito certo. Mas, aí, ó. Pulseirinha do Pokémon. Bem 10 da vida. E daí, no final, quando você ganha a pulseira, você vai na frente de uma câmera. E daí a mulher fala pra você fazer o seguinte. Ah, você vai levantar a pulseira na sua frente e vai apertar. Beleza, eu fiz isso. E daí eles falam que iam mandar o vídeo por e-mail. E me mandaram o vídeo por e-mail. Eu preciso mostrar pra vocês o vídeo que me mandaram, galera, porque assim, aconteceu acho que um leve engano na hora de me mandarem os vídeos. Uau! O seu vídeo ficou mega incrível! Seu vídeo está anexado! Baixe agora! Pô, beleza, né? Vamos baixar ele, vamos ver como é que ficou. Eu lembro que era uma coisa muito ridícula, né? Eu literalmente, tipo, fazendo isso daqui. Então, vou botar o vídeo na live aqui pra vocês verem que lindo. Quem que é esse cara, mano? Me mandaram errado! Mandaram um outro cara no meu lugar, mano. Pera aí, mano, eu vou ter que botar ele de volta. Deixa eu botar que eu quero ouvir esse som também. Eu não tava ouvindo. Mas, mano, do nada ele ali. Não, de novo, galera. De novo, eu preciso. Sem cortar agora. Aqui, galera, esse aqui sou eu na BGS. Realmente a BGS foi uma experiência incrível, galera. Eu me senti mudando como pessoa, sabe? Enfim, mostrando isso pra vocês porque eu achei simplesmente incrível que isso aconteceu. Adivinha qual que era o lugar mais caótico para estar durante esse evento? O stand da Nintendo. Exatamente o lugar que eu gravei no dia anterior falando que eu ia estar. Galera, eu vou estar aqui na frente do stand da Nintendo. Mas eu não sabia que o dia seguinte ia ter um evento de Just Dance lá. E um monte de gente ficou por perto. E, enfim. Só que a gente achou um lugar legal, na verdade, perto no stand da Nintendo. Um lugar que a gente não era atropelado a todo momento. Mais ou menos, na real. E deu boa. Eu encontrei muitos inscritos lá. Mas assim, foi impossível de ter encontrado todo mundo. E muita gente eu vi depois perguntando pra mim no Insta, ah, cadê você? E eu não tava com internet. Então eu fiquei bem chateado por causa disso. Mas na verdade eu fiquei do início ao fim do evento vendo encontrando inscrito. Então, eu acho que o que era possível ser feito foi feito. E
Adivinha quem eu encontrei lá, galera? Quem foi na BGS e ficou ali com a gente também? Ele, o grandioso Henry Tio Chus! Ele estava lá com a gente, galera. E o Henry, eu preciso falar uma coisa do Henry pra vocês. O Henry, na vida real, ele usa terno e gravata. Sim, ele é muito estiloso. E ele estava lá, todo de terno e gravata. Ele chegou todo suado, coitado, porque tava muito quente. Ele já tava... E foi muito difícil dele me achar lá, mas ele me achou. Tava também o... Agora eu lembro, o Necron também estava com a gente, foi muito legal conhecer ele, a gente curtiu pra caramba, todos nós. E o Kojima, pra quem não sabe, ele é, um desenvolvedor de jogos, ele que fez o Metal Gear Solid, o Death Stranding, e ele basicamente, cara, inovou nos jogos, sabe? Eles são aqueles japoneses incríveis que transformam jogos em arte, sabe? E é uma pessoa que eu adoraria muito conhecer. E ele se emocionou muito com a viagem do Brasil que ele fez. E eu vou mostrar pra vocês, porque pelo Instagram do Kojima vocês já vão ver muito da BGS aqui. Então eu vou botar ele na tela. Então o Kojima, o que ele estava fazendo? Ele estava assistindo filme, pode ver que ele estava assistindo um monte de filme, ele foi postando os filmes que ele estava vendo. E aí ele tá pensando, agora eu vou me preparar pra viagem da BGS, ó. E que foto horrível que botaram dele aqui. Poxa vida. Sério. Podia ser qualquer outra foto, mas tudo bem. Tá aí. E foi daí... Mano, Kojima pegou o avião pra vir pra São Paulo. A música. A gente vai ver as músicas, que ele bota a música nos posts, eu acho muito engraçado também. Então o Kojima estava vindo para o Brasil, assistiu filmes no avião também, pelo jeito. Primeira coisa, foi tomar um cafezinho. Coisa boa. Foi pro beco do Batman. Não, e aqui, ó, aqui ele já tava muito feliz, mano. Olha a alegria desse cara no Brasil, mano. Muito bom. Aqui já dá pra ver que ele já tinha adorado, já tava curtindo pra caramba estar no Brasil. Dando vários rolês, viu o Batman. Mano, saudão. Kojima segurando um saudão, cara. Saudão. Que lindo. Isso antes da BGS ainda, né? Aí esse post aqui, ele postou ele tomando caipirinha. E assim, lá em São Paulo, em Curitiba também tá tendo, mas tá tendo essa epidemia de bebidas que estão adulterando com etanol. Metanol, né? Cara, eu achei isso é uma coisa muito perigosa mesmo. A galera tá tendo que tomar muito cuidado. Então, assim, todo mundo, né, tava se precavendo com isso. O Kojima chegou e já foi direto tomar uma caipirinha. E daí, obviamente, ele pegou num restaurante bonito, assim, né? Não era perigoso, né? Eu acho, né? Imagino que não. Tava no churrasquinho, caipirinha, né? Tá no Brasil. Aí, mano, olha os comentários. Cuidado com o Metanol Gear Solid. O outro cara, churrasco. Simplesmente o mestre apreciando um churrasco no Brasil. Cuidado com o metanol. Mano, a galera desesperada. Daí, peraí, esse daqui... Esse é o Kojima brasileiro que eu conheci. Ó, desde na BGS, eu conheci esse carinha aqui. E ele é o Kojima brasileiro. Olha ele aqui. Nossa, agora ele viu o Kojima, por isso que tá postando tantas coisas. Mas o cara é muito parecido com o Kojima, olha, tinha feito cunhado isso aqui. Mas enfim, conheci ele, bati papo com ele, gente boa pra caramba. Esqueci de tirar uma foto com o cara, mano. Seria muito legal. Eu ia poder fazer tanto meme falando que eu conheci o Kojima. Mas enfim, continuando, né? Kojima tomou caipirinha. Aí começou a BGS. O homem, não sei como ele conseguiu tirar essa foto, aliás. Olha, ele chegando na BGS. Muito massa. Mano, a galera, os brasileiros se divertindo nos comentários. Ó, vamos ver os videozinhos, ó. Olha lá, ele chegando. Olha o tanto de gente. Olha o tanto de gente, galera. Isso era um lugar do evento. Tinha um outro lugar ainda. Lotado, assim. Tudo bem que eles estavam querendo ver o Kojima, né? Mas enfim. Kojimão chegou lá. Cara, olha os cosplay da galera que estavam fazendo. Mano, muito legal. Ele foi postando tudo. Ele postou esses vídeos todos com a galera. Isso que eu achei muito foda. Ele, mano, foi postando mesmo. Ó, acho que aqui vocês vão conseguir ver ainda melhor. Esse aqui ele tava já no meio do evento da TCL mesmo. Ó, galera. Ah, meus amigos ali. Gente, vocês estão vendo o tanto de gente que tem aqui perto da grade?
Tipo, não, isso não era só aqui, tá? Não era só na perto da grade, era o evento inteiro. O evento todo tava assim, nesse tanto de gente. Foi muito absurdo. Mesmo, o tanto de pessoas que teve nesse evento. E aí o Kojima curtiu o evento, tirou várias fotos, ouviu música do gatinho. E ele achou o Kojima brasileiro, mano. Olha isso! Olha que incrível! Ele tirou foto com o Kojima BR, cara. Olha essa foto. Muito épico, cara. Eu fiquei muito feliz que isso aconteceu, cara. Meu Deus, mano. E aí, comeu um Cup Noodles, curtiu mais o evento. Então, aqui mostra acho que também a galerona. Olha isso, mano. Muita gente, mas foi muito legal. Comeu um bolinho e foi pra praia. Kojima na praia, mano. Entrou no helicóptero. Porque, mano, acabou a BGS, mas o Kojima continuou se aventurando. Ele dirigiu, entrou no helicóptero. Carioca da Gema. Olha esse vídeo. Carioca da Gema. E o Kojima ali. Não, aí eu fiquei de cara, mano. Isso é muito épico, cara. Não, e tem um melhor ainda. Tem um melhor ainda, galera. Olha isso aqui. Kojima, Cristo Redentor. Enfim. Isso aqui tudo resume muito a BGS, sabe? Por mais que não tenha a ver com a BGS agora, o Kojima no Rio, assim, feliz. Eu me senti feliz igual ele. Curti uma praia, comeu e foi pro Japão de volta, galera. Olha a música que ele botou. Aí a galera, boa viagem, mestre. Volte sempre. E ele lá, ele ficou triste. Ele não queria sair do Brasil. Ele não queria sair do Brasil, galera. Aí voltou. Feliz pro Japão. Grande Kojimão. E assim, galera. Agora eu vou mostrar uma coisa muito incrível. Porque eu conheci muitos inscritos pela BGS. E não só inscritos, mas personagens muito importantes do Pudimverso. Galera, eu conheci o Genoto. Vocês ouviram isso, galera? Ó, essa música é em homenagem ao Genoto, que foi que eu conheci. E assim, galera, o Genoto realmente era o Genoto. É sério. Na verdade, era outra pessoa, mas que se revelou ser o Genoto. Então eu não vou falar exatamente quem era, que eu conheci, que é uma outra pessoa que está por aqui, aliás, está no chat nesse momento, mas eu não vou revelar quem é. Mas eu conheci várias outras pessoas também, depois eu vou falar. Mas o Genoto me deu um documento extremamente épico. Sim, galera. E eu estou com ele em mãos aqui. Deixa eu baixar um pouquinho. Galera, eu apresento a vocês documentos confidenciais e classificados da matéria vermelha, um estudo robloxiano. Então eu vou ler, e são vários, são muitas coisas aqui, galera, que eu vou mostrar pra vocês, tipo, olha isso, é um texto técnico sobre matérias vermelhas e todas as outras. Então vamos lá. Estudo robloxiano. O Conselho Lero Lero pede uma assinatura do Dr. Kazum. Aí eu assinei. Assinaturas dos cientistas. Daí tem aqui Dr. Cirobundia, Turiste 005 e Kendry. Muito obrigado, meus queridos! Olha que demais! E aqui, matéria vermelha. Encontrado por todos os cantos de Pudnish como um minério, ao ser polida, se torna um bloco vermelho conhecido por sua resistência excepcionalmente alta, capaz de suportar cargas significativas sem sofrer grandes deformações ou rupturas. Ele é frequentemente empregado em projetos estruturais de Robloxville, onde é necessária a garantia de segurança e de durabilidade. Cara, e aí, realmente é o estudo. Explicação dos pinos para as matérias em geral. Matéria não motorizada, aí tá explicando o que é realmente matéria não motorizada, que realmente existe no Roblox. Matéria, que é o motor, né? É o hinge, na verdade. Aí aqui, matéria motorizada, que é o motor do Roblox, né?
Os pinos servem como pontos de acoplamento, possibilitando a ligação com outras peças ou estruturas de forma segura e sólida. Constantes bugativas, constantes de cirbúndia. Gente, isso daqui, ó. A galera é físico, são físicos já. Olha isso. Matemática com letras. Matemática com letras, galera. Não. Tudo menos a matemática com letras. Mas, cara, é incrível isso, ó. Olha isso aqui. Tem cálculos. Tem cálculos, galera. Que coisa louca. Sério, eu fiquei de cara com isso. E eu recebi isso do Genoto. Enfim, galera, isso aqui é muito importante. Isso aqui tem que ser entregado o mais rápido possível para os PDMs. A galera dos PDMs precisa ter esse texto. E, aliás, em breve, muitas coisas interessantes sobre PDMs acontecerão. Quando um objeto é lançado pelo estado bugativo atravessando um recipiente, ele pode conter o potencial bugativo. O potencial bugativo, em poucas palavras, é a possível energia que deveria ser criada em algum sistema. Um exemplo seria o lançamento de noclip criado pela tensão. A energia de bug pode se prender em objetos fixados por bug, ou ao zero absoluto. Ao se soltar, ele continuaria o movimento que deveria ser feito por algumas repulsões ou atrações de bug em um objeto comum. Mas isso pode durar anos, e assim mesmo a energia poderia continuar no objeto fixo. A primeira vez que isso foi estudado é datado da data de 25 de abril, onde um grande lag aconteceu por um incidente. Então foi analisada uma peça com lag que flutuava quando lançavam alguma coisa nele. Ele era lançado na possível direção de queda ou que o objeto estava indo. Continuando agora, mais algumas coisas. Coisas aleatórias que eu achei na BGS, que eu peguei nos stands indo, né, um pouquinho. Pôster da Devolver Digital, que eu adoro essa empresa de jogos, eles que fizeram o Hotline Miami e o Cult of the Lamb, que tá aqui, ó, Cult of the Lamb que a gente tava jogando. Então, gostei de ver. E eles estavam fazendo propaganda desse jogo deles aqui, demo, que tá tendo. Eu já joguei um pouco do demo. É basicamente Papers, Please, mas com zumbis. Coisinha do Pokémon, papel com QR Code para pegar brinde, beleza. Isso aqui foi muito legal. Outra pessoa que é do Pudimverse, que apareceu por lá. Ele não aparece tanto aqui pelas lives, mas ele é um moderador, um daqueles moderadores que aparecem de vez em quando. Mas o Esporola, ele estava lá, nosso queridíssimo, e ele está fazendo um canal da Twitch agora, que ele tem um VTuber, e ele fez um cartão do VTuber dele. E olha que massa. Ó, atrás tem essa imagem do VTuber dele, que pelo que eu entendi é meio fúngico, assim, ele tem é de cogumelos. E olha que bonito. Esporola, um cogumelo parasita espacial. Parcerias e projetos, Twitch, o e-mail. Olha que demais, mano. Eu achei muito legal. Ele tava de cosplay lá também, foi muito massa. Teve um inscrito que ele tava, se eu não me engano, ele era um inscrito que tava de Steve. Do nada chegou um cara com uma cabeçona de Steve, querendo tirar foto comigo, e ele, cara, tava muito emocionado. Assinei o caderninho dele e ele me deu um bottom de pudim. Olha que lindo, galera. Eu lembro na última BGS que me deram um pudim mesmo, cara. Um dos inscritos trouxe um pudim, assim, na embalagem do mercado. Mas, botãozinho de pudim. Teve um outro inscrito que me deu um gnomo. Olha que legal! Eu achei tão massa. Ele deu um gnomo. Uma imagem, uma gravura de um gnomo. Ele falou que ele estudava com criança. Ele era professor. E daí, no material nos livros de criança, ele achou bonito, recortou e trouxe pra me dar. Eu achei isso muito legal, cara. Eu adorei. Eu achei tão muito foda. Stickers do Mario Kart. Ó, que bonito. Galera, vamos colar um. Banana. A banana foi colada. Maravilha. Quinta-feira eu também fui no evento da Twitch. Que eu peguei. Olha que pulseirinha legal que eles me deram. Foi um evento bem massa, de networking mesmo, assim. Foi num bar, Goela Bar o nome. E assim, foi mais pra conversar com a galera. Eu encontrei um monte de amigos youtubers por lá. Outra coisa muito legal que eu conheci lá na BGS, que eu quero mostrar pra vocês, é um projeto incrível chamado FonoSim. É uma clínica, na verdade, de especialidades terapêuticas. Deixa eu pegar aqui as coisinhas pra mostrar. Ó, aqui o cartãozinho deles.
E lá na BGS, eles estavam. Um inscrito, na verdade, se eu não me engano, agora eu não me lembro se ele. Se eu não me engano, ele faz parte da família. Ou ele, ou ele trabalha nessa clínica. Eu não me lembro agora exatamente, mas parecia uma família zona, todo mundo lá, de tão gente boa que era. E ele falou: Ô, eu tô no stand. Quando ele me tirou foto comigo, ele falou: Pô, eu tô com o stand. Ele explicou do projeto. Cola lá, que a gente recebe você lá. E eu fui. Fui, acho que sábado. Não, foi sexta eu consegui lá. E, meu, é basicamente um lugar que eles fizeram pra descompressão pra pessoas neurodivergentes. Então era uma sala onde você podia ir pra ficar um pouco mais longe do barulho, pra poder ir num balanço, se você quiser desenhar, tinha um telão grande com uns jogos. E o mais legal é que não era só pra criança. É pra criança, adolescente e adulto. E isso é muito massa. E eu bati um papo do caramba com todo mundo lá, o pessoal da clínica. E eles estão. Tanto que daí eu conversei tanto com eles, curti tanto o projeto, que eles me deram um monte de coisa. Então eles me deram essa bolsa, e daí eles estavam com esse projeto do Tô no Game, né? Que daí é deles, que estavam fazendo lá na BGS especificamente, esse Tô no Game. Que daí, né, através de jogos também, influenciar pra a galera. Ganhei um boné, me deram um boné também. Olha que lindo. E assim, eu achei muito massa mesmo, assim, conversar com eles. E eu até perguntei como. Porque tem muita. Tipo, tem muitas pessoas neurodivergentes aqui entre nós. Eu sou uma pessoa neurodivergente. E existem diferentes coisas que se encaixam no neurodivergente, né? O autismo, por exemplo, é uma dessas coisas. E eu sei que tem muitas pessoas aqui do Pudim Inverso que são neurodivergentes. Então eu achei muito legal ir lá conversar, bater papo com eles. E muito massa mesmo essa galera, né? Me deram a camiseta, que eu estou com a camiseta aqui hoje deles. E eu perguntei pra ela várias formas de como eu poderia tratar melhor com as pessoas que são neurodivergentes pela internet. Foi bem legal, gostei muito lá. Patinho. Patinho chapéu. Capivara. Galera, eu encontrei esses dois bichinhos no chão. No chão, eu não comprei eles. Eles vieram até mim. E eu resgatei eles e. Patinho, mano. Mas foi uma lindíssima BGS, eu adorei estar lá com vocês. Aí, domingo de manhã, já tava voltando pra Curitiba e aqui estou, galera. Eu aprendi muita coisa na BGS, conversei com muitas pessoas e foi sempre muito bom, mas o melhor mesmo é encontrar com vocês, galera. Sério, é muito especial. Não tem uma pessoa que vem pedir pra tirar foto comigo que não vem com amor, assim, pedir, sabe? Olhando no meu olho, assim, falando, cara, você marcou minha infância, obrigado, você fez minha infância feliz. Isso é muito especial, cara. Sério. Então, muito obrigado a todos vocês que puderam ir. E quem não pôde ir, não se preocupe, porque vai ter mais eventos por aí, galera. Fiquem de olho, vou estar avisando vocês.